Meu objetivo com você dentro dessa aula é te trazer como que você vai fazer de fato uma gestão de equipe, né? Na aula anterior eu falei ali, né, do pontos e dicas essenciais para conseguir fazer, né, uma gestão de equipe, mas de fato, o passo a passo eu vou te trazer aqui nessa aula. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que são equipes de alto desempenho, né? Afinal, nós temos equipes boas, nós temos equipes ótimas e nós temos equipes de muito e alto desempenho. E a diferença é que as equipes de alto desempenho, que são elogiadas por sua capacidade de alcançar resultados, são uma espécie de obsessão do gerenciamento. Mas um grupo de pessoas não se vão se unir magicamente e se transformar numa equipe. Elas precisam de uma liderança, elas precisam de alguém que vai fazer essa gestão, que vai gerir essas pessoas para que essas pessoas possam alcançar o seu máximo desempenho. Colaboradores engajados, motivados e comprometidos vão contribuir para a produtividade da empresa. E aí, quando a gente para pensar o que é uma equipe de alto desempenho, está muito atrelado ao que é desempenho para a empresa, qual que é a produtividade que a empresa espera encontrar, espera ter das pessoas que atuam com ela, né? Nós temos ali diversos colaboradores, nós temos diversos funcionários dentro de uma empresa, e esses colaboradores funcionários, eles necessitam ter um acompanhamento, né, para que eles consigam ter a sua máxima produtividade, para que eles possam realmente produzir de fato aquilo que a empresa necessita. Mas para que eles possam fazer isso, eu preciso ter uma gestão muito boa, eu preciso ter uma gestão de equipes, eu preciso ser um gestor de equipes e que consiga, de fato, lidar com isso, estabelecer e seguir vários parâmetros. O primeiro ponto, né, a primeira coisa que é necessário fazer para a gente poder ter uma equipe de alto desempenho dentro da gestão de equipes é compartilhar a missão, a visão e os valores da empresa. Por que isso, né? Para que uma eficaz gestão de equipe, é preciso que haja integração e pertencimento entre os membros, né? Os colaboradores, os funcionários, eles precisam se sentir pertencentes à organização e não simplesmente só mais um, só mais uma pessoa que trabalha, só mais um funcionário. Nesse sentido, uma boa forma de conseguir isso, de conseguir esse senso de pertencimento, essa integração com os colaboradores, é por meio do compartilhamento da missão, da visão e dos valores da organização. Então, vamos relembrar o que é missão, se caso você não saiba. Primeiro, missão é a razão pela qual a empresa existe, a razão pela qual a empresa está no mundo, por que ela existe, né? A gente pega aí, por exemplo, a missão da Apple, né? A missão da Apple é fazer com que as pessoas mudem o status quo, mudar o status quo, ou seja, não é ser mais do mesmo, é sempre estar mudando. É por isso que ela existe. Essa é a missão da Apple, mudar o status quo. E ela faz isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela vem mudando o status quo aí de smartphones, notebooks e tudo mais dentro da área da tecnologia. Mas então a missão é a razão pela qual a empresa existe. Então, o que acontece? Todo colaborador que vai trabalhar na Apple, todo trabalhador que vai querer trabalhar ali dentro, ele vai entrar e ele vai saber que a missão da Apple é mudar o status quo. E a missão dele também tem que ser mudar o status quo, seja dele próprio, da família, do mundo. Ou seja, quando a gente pega missão, visão e valores, eu tenho que fazer a compatibilidade que o meu colaborador também tem de missão, visão e valores. A visão já é aonde a empresa quer chegar ao longo prazo, né? Daqui 5 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, aonde que a empresa quer estar, essa é a visão, isso é o que ela procura realizar, onde nós vamos estar buscando estar realizando as coisas. E os valores são os princípios inegociáveis. Princípios inegociáveis porque não abro mão desses valores, eu não abro, não, mas honestidade é só se tiver de boa. Não, honestidade é honestidade, tá aqui, eu valorizo honestidade, não importa com quem eu esteja negociando, é honestidade. Então, são valores que a empresa não abre mão. Então, essa tríade bem definida, ela serve como norte para que os colaboradores possam desempenhar suas atividades. E eles vão saber que a atividade deles colabora com a missão, a atividade deles colabora com a visão e eles respeitam os valores estabelecidos pela empresa. Então, é muito importante que isso seja estampado e repassado diariamente ou continuamente para os colaboradores. O segundo passo na gestão de equipes está em promover o diálogo e o uso da criatividade, visto que, né, não há como fazer gestão de equipes sem promover o diálogo entre todos os membros que estão ali, né, dentro da equipe, que compõe a equipe, bem como também o próprio líder de equipe, e também é preciso mostrar para essas pessoas que o ambiente de trabalho é sim um lugar para eles se expressarem, trocarem ideias, se sentirem acolhidos.
Quando essas pessoas elas se sentem livres para dizer o que pensam, a criatividade de fato ela vai fluir melhor, ela vai conseguir, né, se soltar. Assim, quando a gente quer, né, provocar um ambiente de ideias, a gente pode e deve promover a criatividade, deve promover sempre o diálogo. Assim, essas ideias elas vão fluir e elas vão surgir com mais facilidade. Então, a gente tem que estimular que todas as pessoas participem, né? Onde for os debates, os brainstorming, as reuniões, é necessária a participação de todos e procurar evitar que os próprios colaboradores eles fiquem imersos em suas bolhas. Isso por quê? Porque no dia a dia do trabalho é normal o colaborador ele entrar dentro de uma bolha que ele mesmo cria, que é a bolha da produtividade, ele está produzindo ali, ele não deixa de produzir, só que ele não maximiza a produção e nem interage com outros colaboradores, ele nem maximiza o que poderia ser ali um trabalho muito mais produtivo, né, um trabalho com boas ideias e tudo mais, ele fica preso dentro daquela imersão, e isso não é benéfico, isso não é muito bom para dentro ali da equipe, né, para o desenvolvimento da equipe. Então a gente tem que promover o diálogo e promover também o uso da criatividade na solução de problemas e na hora também da conversação, do brainstorming, na hora de discutir e dar ideias também. A gente precisa, o terceiro passo para a gente fazer uma boa gestão de equipe é entender as habilidades dos funcionários, entender as habilidades desses colaboradores. Para permitir que a empresa, né, flua de maneira orgânica e naturalmente, é preciso entender as habilidades específicas de cada colaborador. Isso é importante para que se possa alocar os recursos humanos em tarefas que tenham a ver com as aptidões de cada um, né? Às vezes um colaborador que ele está lá no atendimento ao cliente, ele poderia ser bem mais aproveitado se colocado no departamento do marketing, por exemplo, né, quando ele vai ali fazer marketing, quando ele vai fazer algumas outras questões. A maioria dos empregadores pensa que quando um empregado se candidata a uma determinada posição, ele só pode fazer esse trabalho em específico. E não é assim, às vezes ele se candidata se candidatou naquela posição porque é o que ele sabia fazer, eram as habilidades que ele tinha, né, ou era o conhecimento que ele tinha, a experiência que ele tinha naquilo, né, também ali pode ver era a vaga que tinha aberta para ele poder fazer, mas na verdade ele gostaria de estar trabalhando em outros lugares, ele tem outras aptidões e outros interesses. Então, como que funciona? Como é que eu descubro essas habilidades? Eu preciso passar um tempo com cada colaborador. Não é passar tempo de marcar um jantar aí, não, é conversar, passar um tempo ali onde eu vou trabalhar do lado dele, né, entender ele e aproximar dele para que de fato eu consiga entender. E dessa forma eu vou conseguir descobrir as preferências e quais as tarefas que ele poderiam se destacar, que ele ia conseguir se destacar. E sempre delegar funções adequadas que vai exercer aí um impacto significativo nos índices da produtividade da equipe. Ou seja, né, eu estou delegando realmente funções que vão fazer sentido para a equipe. Não são só funções que eu quero delegar, não, são funções que façam sentido para cada uma das pessoas. Então, a partir do momento que eu entendo as aptidões, eu entendo as habilidades, eu entendo também quais são as preferências das pessoas, eu consigo determinar quais são as melhores atividades para ela fazer, quais são as atividades que têm melhor a ver com ela e que vai fazer com que essas habilidades sejam provadas, né? Essas habilidades elas sejam desafiadas, porque não adianta eu ter uma habilidade se ela não está sendo desafiada, se eu não desafio essa habilidade para ela poder, né, ser treinada, para ela eu conseguir mais experiência nela. Então eu preciso muitas das vezes, focar e fazer com que essa habilidade ela seja colocada à prova e com base em que eu entendo quais são as habilidades, e aí eu estabeleço quais são de fato as atividades que têm a ver com essas habilidades, beleza?